Muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Síndico Mais Gestão, um espaço de conhecimento para você, síndica profissional, para a gente trocar ideias, conhecimentos a respeito da área de gestão condominial. Estamos aqui hoje com os nossos parceiros, com os nossos mestres, estrategistas, Sérgio Rocha, CEO da Rocha Serviços, 20 anos aí de experiência no mercado. Como é que tá, Sérgio? Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Maravilha. Junto aí para passar mais um conhecimento aí pro pessoal. Albélio Dias. Olha, maravilha, é sempre um prazer estar aqui, né, batendo esse papo aqui maravilhoso. Bacana. Juntos aqui a gente tem a ideia de trocar conhecimento, trocar experiência. O Albélio tem 35 anos aí no mercado, o Sérgio 20 anos no mercado, então eu acho que eles têm alguma coisa interessante para passar para todos vocês. E no episódio de hoje a gente vai falar para onde que a gente vai levar esse condomínio. Então no episódio anterior a gente chegou no condomínio, fomos entender ali qual que é a realidade, né? Se vale a pena para você, síndico, assumir um condomínio, dependendo da realidade dele. E uma vez que você entendeu que vale a pena, que está de acordo com seus valores, com sua visão, com o seu negócio, você vai definir para onde que você vai levar. Então, a gente brincou aí, fez uma analogia que no primeiro episódio a gente estava amolando o machado, né? E agora a gente vai para a ação de fato. E para isso a gente tem algumas ferramentas que Sérgio e Albélio vão apresentar, que eles usam no dia a dia, que eles usam para poder fazer a gestão da empresa, a gestão dos condomínios que atendem. E aí, começamos, Albélio? A outra a gente começou com o Sérgio, né? Vamos começar com o Albélio aqui, então. Vamos. Vamos dar um descanso pro Sérgio, né? Sair um pouco dessa fria, né? Então eu acho que, né, no podcast anterior, né, a gente comentou sobre a matriz SWOT, né? Uhum. E se você, por exemplo, quer saber mais um pouco dessa matriz, assista ao podcast anterior. Excelente. E você vai aprender muita coisa sobre a matriz SWOT, né? Então hoje a gente vai dar essa continuidade, que é respondendo a segunda pergunta, né, da estratégia, né? Para onde eu quero levar esse condomínio? Que a primeira a gente já respondeu, né? Qual é a situação atual do condomínio, fizemos checklist, análise de risco, fizemos todo aquele planejamento. O síndico já decidiu se vale a pena ou não para ele pegar aquele condomínio, né? Agora ele vai pegar, nesse caso, né? Agora e aí? Exatamente. Então ele já definiu os objetivos, já definiu as metas, né, que ele quer fazer. E para ele trabalhar esses objetivos, né, e metas, ele vai precisar de algumas ferramentas importantes da gestão, né? Então a gente vai trabalhar aqui com 3 ferramentas hoje, né, que são apoio para o síndico, né? Ou seja, para mim cumprir determinada tarefa, o que eu preciso e como que eu priorizo as tarefas, né? Porque às vezes tem várias atividades, pode ter no condomínio várias situações ou vários problemas, né? E como que eu priorizo as ações, né, que eu vou tomar? Aí então a gente vai fazer uso de algumas ferramentas, por exemplo, a matriz GUT, que é essa que eu acabei de falar, entre aspas, né, que é uma matriz de priorização, né, que a gente vai atacar problemas ou situações numa combinação de 3 palavrinhas, né, que são fundamentais. A questão uma se refere-se à gravidade, né, que está relacionado com a severidade do impacto. Ou seja, se eu não resolver aquele problema, o que pode acontecer? Olha que coisa interessante. É a mesma coisa, a gente pensa, o elevador parou. O que acontece se eu não resolver esse problema? Então você vê que ele tem aí uma situação de alto impacto, né, que a gente chama. E outra coisa está baseado na urgência. A urgência está relacionada ao tempo que você dispõe para resolver aquele problema, não é? Por exemplo, às vezes o problema no elevador, você tem que ligar para a manutenção da empresa para mandar a pessoa ali. Então esse é o tempo que você vai ter. E quando você olha para a tendência, aí que é uma coisa interessante, olha, a urgência é o tempo que eu tenho. E a tendência é como que o problema
se prolonga no tempo. Por exemplo, se eu demorar demais, as pessoas começam a reclamar. Então, qual que é uma tendência que a gente pode ter aqui? É o aumento da reclamação das pessoas com relação àquele elevador que não está funcionando. Tá? Então, essa matriz, ela é fundamental para isso, né? Para você estabelecer as prioridades. Agora, uma observação importante aqui, gente. Síndicos e síndicas, look at me, né? Olhe para mim. Essas decisões que a gente vai fazer aqui, vai mostrar uma planilha, elas não devem ser tomadas isoladamente. Né? Então, se eu estou na área de manutenção, converse com a equipe de manutenção. Se eu estou na área de limpeza, converse com o pessoal de limpeza, com a sua equipe, né? Mas não tome essas coisas sozinho. Lembre-se, a gente fez todo um planejamento em conjunto. Lembre-se do podcast anterior, a gente trabalhou muito essa questão, né? Sérgio, quer fazer algum Quero muito, aqui? Porque eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto muito da matriz Gucci, né, que é a gravidade, urgência e tendência, e ela funciona muito bem quando a gente está principalmente num período de caos, né? Então, para o síndico aí, que é o síndico da operação, que é o que a gente fica brincando, que a gente tem que sair muito da operação, mas às vezes não tem jeito, né? Às vezes ele é sozinho, tá começando o negócio dele, tem 2 ou 3 condomínios, então ele tá muito na operação. Ela tem muita valia para o síndico da operação, porque às vezes a gente se perde na quantidade de ações que nós temos que fazer e desenvolver. Exato. E aí a gente vai no senso, né? No famoso apagar incêndio, tá? Então a matriz Gucci, ela serve muito para a pessoa ordenar o que ela precisa fazer, para ela conseguir entender o que é mais importante ela fazer primeiro. Tá? O que é mais grave, o que é mais urgente, qual que é a tendência? Não, isso aqui não é tão grave, mas tem uma tendência a piorar com o decorrer do tempo. Mas para eu que estou apertado agora, eu tenho que resolver isso aqui que é urgente. Né? Então, assim, é legal, nós vamos disponibilizar esse material para vocês aplicarem, nós vamos mostrar um exemplo prático, mas ela é importante para o síndico conseguir fazer uma ordenação de ações que ele deve ser desenvolvidas e executadas. Sabe, para botar a cabeça no lugar, para poder dormir tranquilo ali, falando assim, amanhã eu tenho que fazer isso aqui, porque esse aqui é o mais urgente que eu tenho que resolver, né? E claro que esse não é o ideal, né, gente? A gente, claro, tem que trabalhar com o tempo, tem que trabalhar com preventivamente, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né, no dia a dia, né? Que as coisas podem se embananar. E a matriz Gucci, ela serve tanto para algo que esteja encavalado, para um problema que esteja encavalado, ou também para quando tá tudo tranquilo, né? Vamos entender essas tendências do futuro, qual é o problema que pode acontecer, como que tá. Nós vamos tratar muito aqui também da matriz Gucci junto com o 5W2H, que tem uma correlação bem legal também para ser feita, e isso ajuda muito na execução das tarefas do dia a dia. Uhum. Não, perfeito, né? Eu acho que é isso mesmo, e a gente tem que aprender, né, Sérgio, a priorizar as coisas, né? Isso. O tempo é o mesmo para todo mundo, gente. O tempo é o mesmo para todo mundo. Qual que é a nossa prioridade, né? O que nós temos de prioridade para resolver? Essa que é a verdade. Exatamente, porque aí é que é uma coisa excelente na gestão, né? Não é eu sair fazendo tudo ao mesmo tempo, mas como que eu priorizo o que é mais urgente, mais grave, né, pra gente fazer. Interessante. Então essa matriz, o Bruno, ela dá exatamente isso. A matriz Gucci, ela vai ser, então, no norte de prioridades ali. Sim. Né? Vai elencar ali de tudo que você tem que fazer no condomínio, o que tem mais prioridade, o que é médio, o que é baixa, para se tomar a ação. Beleza. Usei a matriz, nós vamos deixar o link de tudo para vocês aqui baixarem, tá bom, pessoal? Listei lá minhas prioridades. Vamos supor, eu tenho 10 coisas para fazer, mas 2 são extremamente urgentes. E aí, como que eu vou agir agora? O que eu uso como ação? Essa pergunta é muito interessante. Então, como é que você faz aqui? Quando eu tenho essa planilha, observe que do lado esquerdo aqui, eu tenho aqui, questões a ser analisadas. Então vamos supor que eu tenho aqui vazamento de água, né? Vazamento de água. Ou seja, naquela tubulação
principal do condomínio. A conta de água estourou no mês. Exatamente. Aí eu venho aqui para a gravidade. Ó. Observe que na gravidade você tem uns pesos aqui. Ó. Se for extremamente grave, você dá peso 5. Então observe que quando eu clico na planilha, ela me abre aqui as opções, ó, de 1 a 5. Então eu venho aqui, ela é grave, ela precisa ser resolvida. Quando eu vou para a urgência, eu não posso esperar muito. Né? O tempo que eu tenho para resolver tem que ser rápido, tá certo? Então também estaria o quê? Extremamente grave. Então teria que colocar aqui, ó, peso 5. Então eu venho aqui novamente, ó, coloco peso 5. Quando eu vou para a questão da tendência, se eu não resolver, aquele problema pode agravar ou causar outros danos. Piorar, inclusive, né? Pode piorar. Tende a aumentar. Tende a aumentar. Então isso aqui também irá piorar rapidamente se eu não tomar providência. Então aqui eu também vou ter o quê? Peso 5. Então observe aqui, ó, no nível de prioridade, você tem aí, ó, G vezes U vezes T igual a P. Então observe que ele está dando 125. Então esse é um item de prioridade máxima. Agora observe o seguinte, se você tivesse aqui, vamos supor, uma briga de funcionários. Que é um problema também, né? Isso é um problema. Então, qual que é a gravidade disso? Olha aí. Aqui eu estou olhando no curto prazo agora. Eu tenho que resolver aquele problema. Ele é extremamente grave, ou é muito grave, ou é grave? Aí isso, a equipe, não é bom você resolver sozinho. Exatamente. Né? Mas vamos supor aqui, só para contextualizar, que ele seja muito grave. Não seja extremamente grave, seja muito grave. Vamos colocar 4 aqui. Certo? Qual que é a urgência de eu resolver esse problema? Se eu tenho essas brigas, é um problema urgente. Sim. Tá certo? Então nós vamos dar aqui peso 5. E qual que é a tendência? Se a gente não resolver esse problema, ele vai piorar no curto prazo. Então vamos colocar aqui peso 5. Então observe que aqui deu 100. Então supor que você tivesse aqui uns 10 itens desses. Quando você vem para cá, ó, nessa parte de RAM, você observa que ele está ordenando o ranking. Ó. Você está vendo o ranking lá primeiro. Ó. Qual é a minha prioridade? Vazamento de água. Né? E a segunda prioridade, briga de funcionários. Então ele ranqueia para mim as prioridades que a gente vai fazer. Olha que coisa legal. Isso aí. Não sei se você respondeu a sua pergunta, mas eu acho que era... Totalmente. que era isso que o Bruno tinha perguntado. Mas você ranqueia. Essa é a facilidade... de você trabalhar com a planilha. Você automatiza o processo. Olha que interessante. Numa assembleia, você pode levantar X dezenas de condomínios e entender juntamente com o conselho, com os condomínios, o que vai ser prioridade. Pode. Exatamente. Em uma reunião. E fica acordado, né? Fica combinado. Fica acordado. É legal que fica combinado entre as partes. E né? mais importante disso aqui, se você redige uma ata, isso é importante, porque as pessoas esquecem de fazer as atas. Formalizar. Formalizar. Reunião de conselho, raramente você vê conselho redige ata. Raramente. Tem que ter, porque você tomou decisões, acordou. Tem que estar homologado ali. Tem que estar homologado. Entende? Toda essa parte aqui que você fez, você pode até criar comissões, por exemplo, comissão de obra. É que vai te ajudar o quê? A te apoiar na parte de manutenção, reformas. Cria uma comissão, que geralmente prédio tem engenheiro, tem arquiteto, cria isso. Então, reuniu com eles, acordou, faz uma ata, todo mundo assina. Olha que interessante, que é como que tudo se conversa mesmo, né? No podcast anterior, a gente falou da escutativa, da empatia, etc. Conhecer as pessoas, Se conhecer as pessoas. Se você está num prédio, conhece as pessoas, ali você tem multidisciplinas que vão te ajudar a gerir o condomínio. Sim. Uma comissão de obras, se você não conhece ninguém, você põe, sei lá, uma pessoa que não tem experiência com isso, mas se você conhece, você põe um engenheiro ou arquiteto. Numa comissão de serviço, você já pode colocar uma pessoa que trabalha com essa área de serviço naturalmente, que para elas não vai ser um peso grande, porque já é uma coisa natural. Exato, a mesma coisa, você faz uma reforma, você precisa comprar móvel, monta lá uma comissão de decorador, alguma coisa nesse sentido, para ajudar a escolher. Observe que você está valorizando as pessoas, e as pessoas começam a se sentir pertencentes ao processo. Olha que coisa legal. Sentimento de pertencimento. Então, observe que a gestão,
ela é feita para a pessoa, é para trazer benefício para as pessoas, né? É isso que a gente vem falando aqui constantemente. Com isso, o síndico entrega mais valor para o condomínio e, entregando mais valor para o condomínio, ele vai manter aquele contrato por mais tempo, por mais anos. Sim. E conversa também com a questão que o Sérgio já comentou, que ser síndico não é uma coisa escalável, então você precisa se posicionar e manter um tempo de vida do cliente mais longo possível. Sim. Como que tudo junta, né? As estratégias. Isso é ser estratégico, né? Sim, o ser humano é estratégico e ele é um animal político. O animal político é ser estratégico, no sentido grego, né? Você saber se articular com os demais. Então isso é saber fazer política, não é o que a gente... Não é o que a gente vê por aí. A gente vê por aí, tá vendo? É criar essa articulação, porque é também um ambiente político, né? O condomínio é um ambiente político, né? Você é eleito, né? Então você tem que saber se articular ali, né? No bom sentido, né? E voltando um pouquinho para a matriz Gucci, é legal a gente entender esse ranking mesmo do que atuar primeiro e do que pode esperar, né? Mas o que é importante também? A gente não ficar só no ranking, né? A gente tem que agir, a gente tem que ter ação sobre isso, né? E aí a gente passa para uma outra ferramenta, que é o 5W2H, né, Albélio? Fala um pouquinho dela pra gente. Olha, eu acho que tem umas coisas que são importantes nessa planilha, que a gente fala assim, dos 5W, né? Por exemplo, você fala assim, o que será feito? Observe que o que será feito, ele está relacionado com um objetivo, uma tarefa. Lembre-se que quando a gente falou do planejamento estratégico, dos objetivos e metas, é exatamente o que aparece aqui nessa matriz 5W2H. Né? Eu estou me referindo àquilo lá que a gente acordou. Né? Olha que coisa interessante. E, por exemplo, implementar um programa de manutenção preventiva para os elevadores. Isso é um objetivo, né, que foi definido dentro da sua metas estratégicas, né? Por que será feito, né? Assim, por que eu tenho que fazer aquilo? Ó? Para reduzir o número de falhas, aumentar a confiabilidade dos elevadores, né? Quer dizer, existe uma razão para aquilo, porque a gente já viu lá na matriz Gucci a prioridade disso. Do elevador, né? O elevador não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Veja como as coisas vão se conectando. Por exemplo, quem irá contratar uma empresa especializada em manutenção de elevadores? Que é assim que funciona. Né? Todo condomínio, vou imaginar que todos, na sua totalidade, eles têm um contrato de manutenção com alguma empresa, né? Que faz esse tipo de serviço. Então, organizamos aqui, quando será feito? Iniciar o programa de manutenção preventiva no próximo mês. Então isso aqui é aquela coisa que a gente vai ver na matriz de Eisenhower. Ela é importante, mas não é urgente. Então ela pode... Você pode ir identificando, não é? Essas coisas aqui. Onde será feito? Em todos os elevadores do condomínio. Você não faz só num. Tá? Em todos que tem que colocar. Os 2H. Como? Estabelecer um contrato de manutenção regular e supervisionar periodicamente as atividades. Lembre-se do planejamento estratégico. É o controle e a avaliação. Que você já previu lá e você está executando aqui. Quanto? É o custo. Quanto custa isso mensalmente? Que é o valor dos contratos de manutenção. Então, veja, você organiza as atividades dentro de uma escala de prioridade, né? E tem outra coisa importantíssima quando a gente olha para a matriz 5W2H, é que aqui são pessoas executando essas tarefas. Aqui você está enxergando processos, procedimentos, seja processos de manutenção, os procedimentos de manutenção, está tudo aqui dentro. E aí, a avaliação desses procedimentos, a gente vai ver numa ferramenta mais na frente, que é o SLA. Exatamente. Então, essas coisas é igual... Vai conseguir aferir se o que foi feito está válido para o custo que foi contratado. Né? O SLA é bem interessante para isso. É interessante aqui, porque aqui ele está estabelecendo, né, quem faz o quê, como faz o quê, mas aí como é que eu avalio... É o nível de acordo de serviço mesmo, serviço, né? O que a gente acordou, está sendo executado ou não está sendo executado? Acho que isso é muito importante. Esse vai ganhar um podcast só para ele. Vai. Esse vai ser
especial, entende? Eu acho que isso aqui, se o síndico, você veja que são ferramentas simples que te dá o quê? Organização para aquilo que você faz. Como o Sérgio comentou, você apaga incêndio, mas não só para isso, eu posso também trabalhar com prevenção em cima dessas matrizes, percebe? Não necessariamente tem que ser só para apagar incêndio. E quando a gente tem isso, a gente também volta a falar, né? A gente dá a responsabilidade para quem é responsável, né? Então você está ali informando pro condomínio quem que vai fazer, como que vai ser feito, qual é o custo daquilo. Então a gente organiza a ideia e a gente passa a responsabilidade até mesmo para que se der errado, né? Pode acontecer, pode contratar uma empresa ruim, enfim. Tá todo mundo sabendo, tá todo mundo junto e o síndico sabe como agir em caso de algo acontecer errado. E aí, só complementando, que aí isso que o Sérgio falou, tá no primeiro podcast, hein, gente? Não esqueçam de rever. É o síndico sair mais do operacional e ser mais estratégico, né? É o nosso primeiro podcast, então reveja esse podcast, né? Se atualize nele e siga para os próximos. Isso vai ser sensacional. Partindo aí do 5W2H, então a gente usou aí a matriz Gucci para definir as prioridades, né? E definidas as prioridades, a gente foi para a ação. A ação é o 5W2H, que ali a gente vai definir quem, o que, né? Como, por quê. E existe dentro dessas ações coisas que são mais importantes e menos importantes, mais urgentes, menos urgentes. Dá para ainda classificar um pouco mais essas ações? Ah, sim. Por exemplo, aí isso que você está falando, Bruno, a gente vai entrar numa outra matriz, que é a matriz de Eisenhower, né, que é o nome daquele presidente americano, mas não foi ele que criou, não. Ele apenas popularizou o uso da matriz. Então ele usa duas palavras, que é a questão de ser importante e urgente. E aí ele cria uma matriz interessante, por exemplo. No primeiro quadrante, ele classifica importantes e urgentes. Elevador parado devido à falha mecânica. Lembre-se, alta prioridade na matriz Gucci, né, que a gente define lá, aqui ele aparece aqui, ele grave, é importante. E a tendência é piorar, né? E a tendência é piorar, né? Olha que ele aparece aqui, é sensacional isso. Ele é importante, mas não urgente. Por exemplo, implementação de um programa de manutenção preventiva. Importante é você ter esse contrato, principalmente para elevador, né, porque ele usa muito. Mas não é urgente. Né, um contrato de manutenção tem toda aquela parte de negociação que a gente faz, então não é algo urgente, mas ele é o quê? Importante. E precisa disso. No terceiro quadrante, você tem não importantes, mas urgentes. Por exemplo, aumento das reclamações sobre a qualidade do serviço de manutenção. Olha que coisa aqui, ó. Não importante, mas urgente. Aqui está se referindo o que é o elevador, mas aqui está falando que das reclamações sobre a qualidade e não o funcionamento do elevador em si. Então ela não é importante, mas é urgente, porque você tem que levar em consideração o que as pessoas estão falando. Aqui no caso reclamando. No caso reclamando. Mas se lembra quando a gente falou lá do início da primeira pergunta do podcast anterior, que a gente estava comentando sobre aquelas 3 itens, questão da empatia, né, a escuta ativa. Realmente importante. Ela entra aqui novamente, né, dentro desse processo. E no quarto quadrante você tem não importantes e não urgentes. A atualização estética do interior dos elevadores. Olha, isso aí não é importante. Não, isso aí você pode dar deixar para depois, ou em algum outro contexto, você pode até retomar isso aí, mas ela não tem nenhuma importância, nenhuma urgência para esse contexto aqui, né? Então, essa matriz, ela é aquilo que se lembra que o Sérgio comentou, na matriz Gucci, da questão das prioridades. Aqui ele estabelece também, só que ele vai mais ainda. Ela pode ser urgentes, não urgentes, importantes ou não importantes. Então você tem todo esse grau de hierarquias, né, que você cria que facilita o quê? A gestão. E você pode até justificar numa assembleia, por que você não fez isso? Não fiz por quê? Não era importante, mas não era urgente. Então, a gente brinca que o Eisenhower ele fecha o ciclo, né? Porque o ciclo começa no Gucci quando você identifica um problema. E aí você vai classificar esse problema dentro do condomínio.
né? A gente passa depois para o 5W2H, que é como que a gente vai executar aquilo, né? Quem é o responsável, como, quanto custa. E aí a gente chega no Eisenhower que a gente está imergido dentro do problema. Então, o elevador parou, ótimo. A gente tem que arrumar ele. Mas não precisa de uma reforma interna, né? A gente consegue modernizar ele. Eu acho que isso é um outro papo, mas a gente está falando de elevador. Então vamos estressar o assunto elevador para a gente finalizar ele e até levar isso para uma assembleia, leva isso para os condôminos decidirem, porque afinal de contas, assim, quem resolve são eles, né? Tudo quem resolve são os condôminos. Se vai aprovar ou se não vai aprovar. Mas é obrigação do síndico apresentar todas as opções necessárias para ele. Tudo que tem disponível para o condômino. E essa é uma função do síndico. Então, pode não ser aprovado, mas o síndico está ali apresentando aquilo para ele, tem um valor envolvido naquilo, tem uma pesquisa envolvida. Então, essa matriz, ela finaliza com o tema abordado, no caso aí foi a manutenção dos elevadores, e ela traz, no final de tudo, traz um relatório completo, onde você estava lá, a gente identificou um problema, a gente executou aquele problema, e a gente pode ainda, como pode apresentar mais valor daquele problema, né? Como que eu posso apresentar aquilo para o meu cliente? Olha, está resolvido, mas a gente pode melhorar aqui ainda, que está aqui, né? Maravilha. E o que eu acho assim também importante, né, que complementa isso também um pouco, Bruno e Sérgio, é que dentro, por exemplo, da matriz Gucci, né, que a gente depois pode correlacionar com as outras em outro momento, mas você pode estabelecer, né, por exemplo, o prazo, quando é que começa, quais são as ações que eu vou tomar, quando que ela começa, quando é que ela termina. Eu posso criar cores dentro de uma planilha para dizer, olha, está atrasado. Então, você pode sofisticar a planilha de forma simples, uma forma de acompanhamento. Então, tudo isso eu posso fazer. A mesma coisa quando eu estabeleço a nota 5, aí eu posso colocar uma cor ali para a planilha ficar colorida. E hoje tem muitas ferramentas, né, pessoal? Gratuitas na internet, inclusive. A gente tem Notion, a gente tem Trello, a gente tem N outras, que você pode organizar essas informações, né? Você pode trazer isso nas matrizes e organizando isso dentro dessas outras ferramentas que a internet disponibiliza. E aí tem outra coisa, Bruno, acho que já estamos chegando no final, que é importante, que não deu tempo para a gente falar aqui, que foi a matriz de Ishikawa, a fórmula de causa e efeito. Porque observa um problema. A gente falou do elevador, mas supõe que um elevador X ou 2 elevador dá constantemente problema. E qual que é a causa raiz daquele problema? Quando você vai investigar, às vezes, eu já vi isso acontecer, às vezes é elevador mal instalado, por incrível que pareça. Já vem lá da já vem desde lá da coisa. É aquele espaço sujo, entulho. Então, às vezes, você tem que fazer todo um trabalho de realocação ali para que o elevador volte a funcionar corretamente. Aí a causa raiz, o quê? Má instalação. E isso, na matriz de Ishikawa, você consegue esclarecer a causa raiz para todos os problemas. Por exemplo, a briga dos funcionários, que o Sérgio comentou. Qual que é a causa raiz? Nesse caso, o elevador, se tiver dentro da garantia da construtora, você consegue apresentar para a construtora para que ela seja responsável por essa troca, né? Do elevador ou essa resolução. Isso. Né? Então, pode tratar um pouco da Ishikawa também. Assim, próximo. Exatamente. Não esqueça disso. A gente vai ter planilhas e cursos, treinamentos, né, com essas ferramentas aqui. Verdade. Né, para que você, síndico, síndica, seja um profissional diferenciado, um gestor. Um gestor diferenciado. Nosso papel é isso, trazer aqui para você, síndico, síndica, um pouco da experiência, né, que a gente tem no mercado, que a gente acha que pode ser interessante para você aproveitar, para gerar mais valor para o seu cliente e gerar mais tempo de vida no seu contrato. Todas essas ferramentas a gente colocou aqui para o condomínio, mas o síndico gestor pode usar e deve usar para dentro do negócio dele, né? Para dentro da empresa dele, para dentro da atuação dele. Né? Ele pode ter essa matriz de Eisenhower, por exemplo, na cabeça, para quando ele for fazer uma ação, ele entender se aquela ação vai gerar valor para ele, para o condomínio, e é importante, ou não, se não for gerar valor para ele, para o condomínio, de repente ele pode delegar aquilo para alguém, né? Então dá para estressar isso aí e trazer para dentro da realidade da gestão
interna dele, não é isso? Sim, e outra coisa também, só complementando um pouco o que você falou, hoje, no século XXI, a pessoa que um computador e um celular, ela já é uma empresa. Verdade. Então, tudo que a gente já falou tem acesso aqui, a quase tudo ali, né? você se aplica, né? Porque você é uma empresa, não resta dúvida. É isso aí. Então, pessoal, obrigadão. Valeu, Sérgio. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Valeu, Abélio. Obrigado. Prazer estar aqui, né? Sempre e vamos que vamos. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Deixa aí seus comentários, o que achou, curte. Passa para alguém que você acha que faz sentido, né? E até a próxima. Tchau, tchau.